Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E este é o podcast A Terceira Mente. E você sabe que você está aqui é para crescer, para aprender, para se tornar extraordinário. E como a gente gosta de fazer a Terceira Mente, e para isso eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Sir Anildo, direto da França. Fala, Anildo, tudo bem, cara? Grande Leandro, grande amigo, grande amiga, não é Sir Anildo, Leandro, é Monsieur Anildo. Hein? Ah, boa, Monsieur Anildo, Monsieur Anildo. O pessoal fala Anildo pra você aí, não fala não? Não, por incrível que pareça, o pessoal aqui fala meu nome bem melhor do que aí mesmo no Brasil, cara. Eu não sei o que acontece. Meu nome no Brasil, o pessoal tudo entende errado, é Arlindo, Hamilton, Ailton. Ninguém acerta Anildo. Mas aqui, cara, aqui todo mundo pega certinho, você entendeu? Não sei, não consegui entender a lógica ainda, mas enfim. Ah, mas deve ter uma inteligência social por detrás disso, hein? Opa, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É isso que a gente vai esmiuçar aqui hoje. Pois é. E no episódio de hoje, um tema super legal e super complexo também, super denso, que a gente vai trazer para você de uma forma bem leve, descontraída, numa conversa que você está já habituado nesse ambiente da Terceira Mente. Iremos conversar aqui sobre inteligência social. Então, o que é inteligência social? Como você entender a sua inteligência social, desenvolver melhor a sua inteligência social e entender que essa é uma disciplina praticamente que uma vez que você compreenda os princípios dessa disciplina, essa disciplina pode trazer diversas melhorias no seu dia a dia, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Então, Anildo, para variar, vamos começar com a contextualização. E para isso, já fazendo um disclaimer, que a gente tomou como base aqui alguma literatura, mas a gente não vai se apegar à literatura, mas menção honrosa aqui para Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, que também escreveu o livro Inteligência Social, para Thiago Brunet, que escreveu um livro maravilhoso sobre pessoas, chamado Especialista em Pessoas. Então recomendamos ambos os livros, mas começando então com a contextualização, né, do que é a inteligência social, que não é nada mais, nada menos do que aquela nossa capacidade de equilibrar informações, né, Anildo, emocionais, administrar essas informações emocionais de uma forma correta, para compreender a característica das pessoas que a gente lida no dia a dia em nossas vidas. Então, durante a nossa vida, a gente basicamente exercita diariamente essa habilidade. Nós iniciamos no curso de inteligência social a partir do momento que a gente tem aquele nosso primeiro relacionamento humano com outra pessoa e a gente passa a desenvolver, melhorar, algumas pessoas porque não pioram, né? Este relacionamento ao longo da vida. E como? Entendendo nossas emoções, entendendo a emoção do outro, entendendo aquela relação de causa-efeito, né, Anildo, numa relação humana. Então, contextualizando, e a gente vai esmiuçar um pouco mais, é bem por aí, né, Anildo? O que você me diria? Sim. Trazendo para uma linha prática aqui, é bem por aí mesmo, Anildo? Sem dúvida nenhuma, né? As pessoas, elas, invariavelmente, elas estão praticando ali a socialização, né? Isso é uma característica dos mamíferos, em especial dos seres humanos, né? Então, o que acontece? A socialização, ela é parte inerente das nossas vidas, né? O que a gente quer explorar aqui, né, Leandro, é como que a gente faz essa socialização de forma inteligente. Isso. Né? Olha só, por que isso é importante? Se isso não fosse tão importante, Leandro, a gente não estaria repetindo há mais de 5.000 anos, o que um cara lá atrás, chamado Platão, falou, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Olha né? aí, mas olha aí. Ou seja, né?
O seu entorno social define muito quem você é, né? No sentido de não só traduzir quem você geralmente se sente, mas influenciar também quem você vai se tornar. Tem esses dois aspectos super importantes, né? A gente tende a se aproximar daqueles grupos de pessoas que a gente se sente mais confortável. Mas a inteligência social nos faz criticar isso, avaliar constantemente se aquele grupo, ele olhando para o futuro, se esse grupo vai me trazer benefícios. E às vezes você tem que fazer alguns ajustes. E está aí, né, Leandro, a questão da inteligência na socialização. Né? Socializar todo mundo faz. É parte inerente, né, da nossa vida, de viver. Né? O que a gente vai conversar bastante hoje aqui é como fazer isso de uma forma inteligente. Né? Você avaliar, né, o presente, né, e validar o que isso vai se impactar em você no futuro. Perfeito. Olha, e o Daniel Goleman, no livro dele, que novamente é um livro muito técnico e denso, ele fala várias coisas, mas aqui a gente vai esmiuçar e ir para um contexto e conceito muito prático. E tem uma palavra que a gente adora na gestão realista, né, Anildo? Que é a palavra empatia. Empatia é a chave da inteligência social. Ponto. Se a gente fosse querer fixar um conceito aqui dentro desse episódio, né, Anildo? Seria esse, né? Agora, não se resume. A empatia é fácil de falar, precisamos ter empatia, mas não é tão simples de praticar a empatia, né? Porque temos visões enviesadas sobre o mundo. Nós temos princípios e a gente tende a medir os outros com a nossa própria régua. E a empatia é uma habilidade difícil de desenvolver e ela é fundamental para a inteligência social, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma, né? A empatia, ela é, na verdade, o inimigo do nosso egoísmo, né? Aquela mania que nós temos, mania natural, eu diria, de sempre estar avaliando o mundo através dos nossos parâmetros, validando as ações de outros através dos nossos, né, das nossas premissas, né? E é um exercício muito muito difícil de se desenvolver quando você começa a olhar a situação através dos olhos das pessoas que você está interagindo, né? Isso permite a gente fazer um julgamento melhor das nossas respostas. Não que você tendo empatia vai mudar necessariamente o que você pensa, né? Mas na verdade a empatia ajuda muito a definir as ações que nós vamos tomar socialmente, né? Se a gente diz que a inteligência é importante, né, na socialização, o combustível dessa inteligência, Leandro, é a empatia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E nesse momento é o que a gente já até entra nessa esfera de, então, como desenvolver a sua inteligência social, sabendo que a empatia é a chave. Então não há um outro caminho senão, né, Anildo, começar a desenvolver a sua empatia. E a melhor forma de desenvolver a empatia é trabalhando a sua empatia continuamente em ambientes com pessoas diferentes. Olha só, isso é legal. Anildo, a gente tende ou não tende a se confraternizar ou a escolher estar próximos de pessoas semelhantes, né? Porque assim as diferenças não são tão grandes, não são tão gritantes a ponto de nos frustrar em alguns momentos, mas para desenvolver a empatia de uma forma genuína, um ótimo exercício é estar com pessoas diferentes, praticar esse network e se colocar numa zona, né? Não uma zona de conforto, uma zona de desconforto, em um ambiente de desconforto ou num ambiente diferente. É por aí, Anildo? Essa seria uma boa forma de começar a praticar e melhorar a empatia, chave para a inteligência social? Sem dúvida. De novo, né? Claro que a forma que a gente socializa tem mudado drasticamente nos últimos 20 anos, né? Isso é importante falar. Mas
Mas a socialização, eu vou bater nessa tecla que eu estou me repetindo, e vou me repetir bastante, não é porque eu sou doido, não, conscientemente, né? Nessa socialização constante que nós temos, que não é a mesma que eu e você tinha costume de ter, Leandro, 20, Sim. 30 anos atrás. Né? A socialização hoje ela é bastante virtual, né? Hoje é muito, entre aspas, fácil você encontrar os grupos que compartilham as mesmas ideias que você. Né? E isso, na verdade, faz a gente não se exercitar socialmente. Né? Porque quando as pessoas são exatamente o que eu espero, e quando as ideias delas são 100% ressonantes com as minhas, eu não exercito a minha socialização, na verdade. Eu posso ter 5 mil amigos, eu posso ter 1 milhão de amigos, mas se todos pensam igual a mim, né, eu exercito praticamente nada a questão da minha socialização. Quando, na verdade, a gente põe um passo fora desses grupos onde nós nos sentimos confortáveis, né, que a gente começa a exercitar os aspectos fundamentais da inteligência social. É onde você começa a ter que interagir com ideias que você não compartilha. E, de novo, olha só, é muito importante, eu vou repetir isso aqui. Ter empatia não quer dizer que você vai necessariamente concordar com o seu interlocutor, com a pessoa do outro lado. Né? Ter empatia não significa que você vai concordar. Ter empatia não significa que você vai necessariamente mudar o que você acredita. Você não vai mudar a sua religião, você não vai mudar os seus conceitos, porque você começa a praticar empatia. Né? Mas isso vai ajudar você a interagir de uma forma muito mais assertiva com as pessoas que pensam e são diferentes de você. E é em fazer isso, Leandro, olha só, isso que é importante. Por que é importante você lidar com pessoas que pensam e são diferentes de você? Porque aquilo vai, na verdade, reforçar os seus conceitos, ou, na verdade, vai fazer você crescer um pouco mais absorvendo os conceitos que você não considerava. Né? Olha só, Leandro, rapidinho, esse final de semana a gente assistiu um filme aqui em casa, hoje é a segunda vez que eu assisti, mas foi a primeira vez com meu filho, com o pessoal aqui. O título em inglês é American History X, com Edward Norton. Esse filme é maravilhoso, recomendo aqui para os nossos ouvintes assistir. Eu não sei qual o título em português, mas se você googlar lá, American History X. Um cara, ele era nazista. Eu não estou querendo julgar ninguém não, cada um é o que queira ser. E, enfim... E ele sempre esteve com um grupo de amigos dele que pensam igual a ele. Até o dia que ele foi preso. Eu me lembro desse filme. Até o dia que ele foi preso. Né? O que acontece? Ele não quis exercitar por conta própria, ter que lidar com pessoas diferentes, ele foi forçado a lidar com pessoas diferentes. Né? Eu não vou contar o resultado do filme porque eu não quero estragar, porque o filme é muito bom. Né? É muito bom. Mas o muito meu bom ponto é... Agora você falou, eu não me lembro o nome, mas é muito bom esse filme. Nas nossas vidas, Leandro, nós temos a opção de, por conta própria, interagir com pessoas diferentes de nós. Né? Mas se nós não fizermos isso, e podem existir situações onde seremos obrigados. E, geralmente, o processo de aprendizado ele pode ser um pouco mais dolorido. Né? Olha, então é importante a gente, sim, conscientemente, lidar com pessoas diferentes. Você tocou na chave. Entender que pessoas são diferentes. Aí pode vir a pergunta, né? Mas então, quão diferentes elas são? E aqui você que acompanha a gestão realista sabe que a gente tem até ferramentas aqui, né, para ajudar você na sua carreira a entender as suas características, etc. E auxilia demais e é muito importante você entender também, não só os aspectos sociais que o Anildo estava comentando, que moldam sim, né, o que a pessoa vai ser, ajuda você a se conectar com aquela pessoa, mas o perfil. E a gente vai falar aqui um pouquinho disso, que para você também desenvolver a sua inteligência social, entender perfis é uma ferramenta de extrema valia para você. Então vamos falar de alguns exemplos aqui. Existem diversas ferramentas de classificação de perfis. A gente vai pegar a mais simples, que divide as pessoas ou classifica as pessoas em 4 grupos. Mas são 4 características que todos têm, mas uns têm mais do que outras. Então, exemplos aqui de perfis comportamentais, né? Muito utilizado em ferramentas de seleção, né, de currículos, por exemplo, quando uma pessoa faz uma entrevista para uma determinada vaga, é o DISC.
Então, o DISC ele divide ou classifica as pessoas em comunicador, executor, analista e planejador. Então, aí você pode estar pensando, mas onde isso se aplica aqui na minha inteligência social? Eu me lembro que eu tinha um funcionário, Nildo, uma vez, numa determinada companhia, que ele era extremamente analista, extremamente introspectivo. E a pessoa, quando eu falava, ela ficava olhando e eu conseguia ver os olhos dela traçando e analisando, até as minhas expressões, não falava nada. Esse é um tipo de pessoa que sempre me deixou desconfortável, não mais, depois que eu comecei a entender. Você fala e a pessoa praticamente não responde, fica somente te olhando, te analisando. E aí você se pega fazendo aquela autoanálise. Será que eu estou falando alguma coisa diferente? E a pessoa tá entendendo tudo que você está falando, mas ela não interage. Ela não tem uma forma ali nem de acenar com a cabeça. Isso também é indicado, tá? Mesmo você com um perfil analista, quando está conversando com alguém, comunicador, no meu caso, né? Eu sou um executor, comunicador, então são 4 perfis: comunicador, executor, analista e planejador. Então é interessante o comunicador estar entendendo se a mensagem está chegando. Pois bem, Anildo, esse é um ótimo exemplo de você entender que se você está falando com um perfil analista, pode ser que o cara não vá ter aquela mesma dinâmica de comunicação que você, né? É por aí. Entender os perfis ajuda a gente a não se frustrar numa conversa como esse exemplo que eu dei, cara? Sem dúvida. Olha só, para quem está escutando a gente, está cheio de lugares na internet. Se você googlar, você vai achar que você gratuitamente, rapidamente faz uma avaliação e você consegue identificar quais são os perfis mais predominantes na sua característica pessoal, né? Mas olha, você deu um exemplo muito bom. DISC, DISC, ok? DISC, D-I-S-C. Olha só, Leandro, você deu um exemplo ótimo, né? E você estava falando isso, várias pessoas similares passaram aqui na minha cabeça, né? Mas o detalhe é o seguinte, eu não vou repetir o que você falou, vou só trazer de novo o ponto principal da conversa, que é a inteligência social, né? Quando você tem que lidar com uma pessoa como essa, principalmente no trabalho, né, onde você precisa de uma informação que aquela pessoa tem, ou você precisa que aquela pessoa faça um trabalho para você, é importante que você use a sua inteligência para poder se comunicar com aquela pessoa. Primeiro, você não vai ficar esperando que aquela pessoa vai ficar debatendo coisas com você. Segundo, você tem que aprender a fazer as perguntas certas nos momentos certos para que aquela pessoa consiga te interagir. E muitas vezes você vai pedir para ela não te responder na hora, você vai pedir para ela colocar um documento. Você pode criar então uma especificação. Uma pessoa que é analista, você pede para fazer uma especificação, ela até sorri, fala, nossa, claro, vou fazer agora. Agora, se você pedir para explicar isso num grupo, para o time, ela vai entrar em pânico. Né? Então a gente tem que utilizar nossa inteligência para aprender a interagir com as pessoas diferentes. Olha só, aí as pessoas podem falar, olha só, mas então você devia então ensinar essa pessoa a ser um pouco mais comunicadora. Você pode tentar, mas aí eu pergunto assim, você quer ensinar o Neymar a defender? Ou você vai na verdade fortalecer o Neymar como atacante? Então às vezes, Leandro, é importante a gente utilizar as qualidades que as pessoas têm, tentando, em vez de tentar desenvolver outras, que ela nunca vai ser uma comunicadora excelente. Então é melhor você trazer para o time uma pessoa que é boa de comunicação. Ok? Agora deixa eu só estender isso um pouquinho, Leandro, com a inteligência social. Né? Isso no relacionamento individual, mas olha só, no meu trabalho eu lido muito na outra camada dessa característica. É uma camada um pouco mais abrangente, mais social. Quando você lida com os nórdicos, quando você lida com os alemães, quando você lida com os italianos, né, cultural diferentes. Porque né? Então assim, é importante a gente também ter isso em mente. Com certeza, com certeza. Da mesma forma que o alemão tendo que lidar com o brasileiro, ele tem que se ajustar. O brasileiro não vai lidar com o alemão como os outros alemães tendem a lidar com ele. As comunicações, mas você, quando você aplica essa inteligência social, você trabalha um pouco a sua mensagem. Olha só, vou dar um exemplo super rápido aqui. Uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada fora do Brasil, Leandro, é que, por exemplo, eu vou fazer alguma apresentação. Se é para os alemães,
Eu vou usar poucas figuras nos meus slides, vou usar mais tabela. Essa galera, ele gosta de ver número. Se você mostrar uma foto legal, um diagrama legal, ele vai olhar, não vai gostar. Agora, se você trouxer uma tabela com todos os parâmetros, né? Né? A intensidade, a quantidade de dados, o tempo, eles adoram. Eles adoram. Então você, na verdade, Leandro, você precisa também trabalhar a sua mensagem de forma que ela seja mais ressonante com o público, né, que você está se comunicando. Então essa questão social é evidentemente importante que na questão individual você entenda as pessoas que você está lidando e você ajuste a forma que você interage, mas é importante você entender também que grupos de pessoas, eles também possuem características em comum. E você precisa interagir da forma correta. Perfeito, perfeito. E isso é ampliar um pouco desse conceito da empatia. Você já está fazendo aquela antecipação do movimento ali, se colocando no lugar de outro. Se eu fosse essa pessoa, o que eu gostaria de estar vendo? O que eu gostaria de estar ouvindo? Mas se colocar no lugar, de novo, você só melhora isso exercitando, né, Anilda? E olha só, e a gente falou sobre tipos de pessoas. E esse tipo de classificação ajuda demais a gente surfar nas ondas da inteligência social. Então, a gente também vai falar aqui de um conceito do livro do Thiago Brunet, que é muito bacana, para a gente também classificar relacionamentos no dia a dia. Thiago Brunet ele usa uma classificação que nós aqui na Gestão Realista amamos, né? Ele basicamente classificou os relacionamentos e as amizades em 3 esferas. A esfera dos amigos íntimos, dos amigos necessários, né, Nildo? E dos amigos estratégicos. Aí, o que são aqueles amigos íntimos, né? São aqueles que tá ali, aqueles próximos, você conta em uma mão, né? Aquelas pessoas que você conta os maiores segredos, você se abre sem nenhuma restrição. São aquelas pessoas que estão no seu dia a dia e conhecem tudo de você, né? E são amizades super importantes para a sua estabilidade emocional, porque para você ter inteligência emocional, você tem que ter uma estabilidade emocional. Ninguém é inteligente emocional se está mal emocionalmente. E também cuidar das suas emoções é super importante. E a segunda esfera dos amigos necessários, aqueles amigos de infância ou aquelas pessoas que você gosta de estar saindo junto, que você se diverte com eles, mas não necessariamente você vai chamar para contar que está com problema, para se abrir, mas são super necessários, né, na sua vida, para novamente estabilizar essa equação social que você tem. E por último, tem aquela esfera estratégica, que também são super importantes. Quais são? Sabe aquela pessoa que de repente é aquele até mentor em determinados aspectos, que tem uma qualidade que você admira e que você sempre conversa com aquela pessoa, você sai dali de alguma forma engrandecido, ou que a pessoa trabalha eventualmente numa área que você gosta, ou que faz algum esporte que também você gosta. Estrategicamente é importante você tê-la no seu meio, mas não é aquela pessoa que você fica no dia a dia, nem vai comer uma pizza, mas aquela pessoa que você almoça de 15 em 15 dias, ou às vezes uma vez por mês, ou manda aquela mensagem, lembrei de você, quando surge aquele assunto estratégico. Anildo, eu adorei esse conceito do Thiago Brunet e eu vou passar a bola para você, porque é muito frustrante quando a pessoa coloca uma amizade dentro da esfera errada e ela passa a gerar uma expectativa equivocada daquela pessoa. E nada mais, nada menos do que acontece é a frustração, porque você espera algo que aquela pessoa não pode te dar. O que você acha desse conceito do Thiago Brunet, cara? Olha só, eu adoro que quando a gente classifica, fica mais fácil a gente entender os mecanismos, exato, né? Que nem, exatamente. vamos pensar assim, é que nem um jogo de xadrez, as peças são diferentes.
Porque eu vou usá-las de formas diferentes. As peças são diferentes. No jogo de xadrez não é um jogo de dama. O jogo de xadrez, as peças são diferentes. Eu vou usá-las de formas diferentes. Da mesma forma, você não socialmente. espera que o bispo tenha um movimento de cavalo, né, Anildo? Exatamente. E por aí vai. Né? Então, o que acontece, Leandro? Né? Na nossa inteligência social, a gente tem que saber, né, a forma que a gente vai interagir com uma pessoa específica e os grupos que vão ser criados. Porque esses grupos geralmente vão estar pessoas que elas são parecidas. Né? E eu vou interagir de forma diferente. Ô, Leandro, vamos imaginar o seguinte. Eu estou pensando ou construir uma casa ou comprar uma casa. Isso é um assunto super importante. Então, vai existir aquelas poucas pessoas no meu grupo de amizade que elas têm aquela capacidade de poder conversar comigo, onde eu vou poder me abrir. Olha só, eu ganho tanto e eu estou com medo disso, medo daquilo. E a pessoa muitas vezes vai me falar, não, olha, Nildo, se fosse você, eu construía essa casa. Fantástico. Né? Aí, Leandro, você começou a construir aquela casa, vai encher aquela laje. Né? Você vai chamar o quê? Você vai chamar a galera. Um monte de gente você conhece. Você entendeu? Ô, galera, vamos encher minha laje. Você vai chamar lá 40 pessoas. Eu cresci vendo isso acontecer, aliás, hein? Você vai chamar, ou seja, tem um monte de gente lá que você conhece, é o amigo do amigo, mas é parte do seu grupo social. Você entendeu? Encheu aquela laje. Você entendeu? Construiu sua casa. E aí, Leandro, você vai fazer aquele churrasquinho lá para comemorar. Você não vai chamar aquelas 40 pessoas que você encheu a laje. Você não vai chamar só aquele cara que você foi confidente, né? Você vai chamar aquele grupo legal, que você quer compartilhar aquele momento, você entendeu? Então o que acontece? Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que configurar a nossa socialização de forma coerente, né? Mas isso, Leandro, você estava contando essa classificação, isso acontece muito com nós latinos, né? Com nós latinos, isso, meu Deus do céu, eu vejo isso acontecendo. Né? Porque a gente gosta de se abrir, a gente gosta de conversar, a gente gosta de contar tudo e saber de tudo, né? Mas nem todo mundo é assim. Né? Existem várias culturas onde nem de apertar a mão de manhã as pessoas apertam. Muitas vezes ela olha lá um bom dia. Né? E ela não faz isso porque ela não gosta de você. Né? Porque aquela pessoa, naquele meio, culturalmente, ela se comporta de uma forma diferente. Né? Então, essa classificação, essa classificação, essa compreensão, né? Eu vou saber atuar da forma correta nesses grupos, que alguns são grandes e outros são pequeníssimos, né? Que é quase que individual. Né? Essa classificação ajuda bastante em separar, né, o meu tabuleiro de xadrez e como que eu vou usar cada uma dessas peças. Adorei o exemplo do xadrez, e olha, a classificação ajuda em todas as formas. Nós aqui na gestão realista, até nós temos um background mais analítico, mais de exatas, apesar da gente falar muito de humanas. E quando a gente trata de classificar pessoas, você está literalmente unindo conceitos de exatas, né, nessa área humana, nessa área de humanas. Não é algo simples, mas dá sim para você usufruir desse tipo de conceito, para de repente, eu vou trazer aqui para o prático, Anildo. Vamos lá. De repente você tem aí uma amizade que você gosta muito da pessoa, tá? E você tentou até se aproximar da pessoa e você não teve a recíproca e você começa, por exemplo, a imaginar que essa pessoa não gosta de mim, né? Ok, vamos imaginar o seguinte aqui, nesse cenário, ou que a pessoa não se entregou para a amizade ou para o relacionamento da mesma forma que eu, né? Utilizando o conceito da empatia, utilizando o conceito da classificação, né, de tipo de relacionamento, vai fazer com que você, de repente, não espere daquela pessoa que ela não possa te dar, como eu falei agora há pouco. Então, por exemplo, você se perguntou se a pessoa está disponível, se ela está com algum problema, por exemplo, de saúde na família. Você se colocou na pele e no ambiente dela para, de fato, entender se o que está acontecendo é por tua causa, por tua influência, né, Anildo? Ou ela é uma amizade estratégica e você está querendo que ela seja uma amizade íntima, só que isso só está vindo do teu lado, né? Então o Anildo comentou colocar expectativas de uma peça diferente,
né, dentro desse seu tabuleiro de xadrez, só vai gerar frustração. Então fica aqui a dica da gestão realista. Anildo, e tem muitas outras formas de classificar os relacionamentos, né? Eu acho que o próprio Tiago explora aqui no livro os colaboradores, né? Dentro das pessoas que você tem um vínculo de amizade, existem os colaboradores, existem os resistentes, existem os influenciadores, os construtores de pontes, os apoiadores, mas a gente não vai entrar no detalhe de cada um, mas vai sim passar o cerne dessa mensagem. O cerne dessa mensagem é que entender as pessoas é chave para você desenvolver a sua empatia e a sua inteligência social. E classificá-las ajuda nesse processo de entendimento das pessoas. Anildo, mas aqui, como a gente da gestão realista sempre fala em passos, então a gente vai explorar aqui 9 passos para a gente melhorar a nossa inteligência social. E a gente vai explorar cada um deles, porque cada um deles tem muita importância. Começando com o mais importante, Anildo. Primeiro passo, autoconhecimento. Como a gente vai desenvolver a empatia? Como a gente vai desenvolver uma relação humana, social, genuína, sem se autoconhecer? É praticamente impossível, né, Nildo? A gente tem sim que refletir sobre as nossas emoções, sobre as nossas tendências, reações de comportamento, saber as nossas forças, saber as nossas fraquezas, para conseguir se relacionar de uma forma melhor a cada dia, né? Por aí, Nildo? Autoconhecimento é chave para tudo. Completamente, completamente. Olha só. E é aquela coisa, né? Socialmente, né? O autoconhecimento. Eu sou um gatinho ou sou um leão? Eu sou uma zebra ou eu sou um crocodilo? Né? Você vê no mundo natural, como as coisas naturalmente elas se encaixam, né? As similaridades eles tendem a se agrupar, né? Então, se eu tenho um autoconhecimento ruim, eu vou tentar me relacionar com grupos de pessoas onde eu, na verdade, não sou ressonante. Esses relacionamentos, eles tendem a não gerar o benefício que poderiam gerar se eu tivesse colocado num grupo diferenciado. Né? E eu vou até indicar para as pessoas que estão ouvindo a gente, se você não ouviu ainda, né? Você no nosso episódio de inteligência emocional. Né? Porque o autoconhecimento bem lembrado. É aquela questão onde eu exercito uma avaliação, uma autoavaliação assertiva, real, concreta. Isso permite me entender quem eu sou. E às vezes eu não sou quem eu gostaria de ser. Mas em reconhecendo isso, eu vou conseguir ajustar as minhas interações sociais, né? Não só para endereçar o meu momento, mas para endereçar onde eu quero chegar. Né? Porque olha só, Leandro, existem pesquisas que dizem, né, que nós somos a média das 6 pessoas que a gente interage mais. Que faz sentido. Então, Leandro, escolher pessoas que, na verdade, muitas vezes elas não são exatamente como você é hoje, mas elas são exatamente o que você quer ser. E se você fizer isso com inteligência, você vai estar ajustando e se ajudando a se tornar aquela pessoa que você quer ser. Mas tudo isso começa com esse passo 1. São 9 passos. Mas olha o primeiro. Perfeito. O autoconhecimento. Não, legal é que quando a gente fala desse primeiro, a gente já fez várias conexões com vários outros passos aqui, mas com não certeza. Tem jeito. Sem dúvida. Tá tudo conectado, né, Anildo? Tá tudo conectado. Sem dúvida. Perfeito. Autoconhecimento é chave. Entender como anda o seu piloto automático aí vai te ajudar em muitas áreas da vida. Anildo, segundo, falamos muito aqui, acho que até desnecessário entrar no detalhe novamente, mas vamos lá, prática da empatia. Então, entender as nossas emoções, entender a perspectiva dos outros, praticar esse ponto de vista do seu interlocutor fundamental para desenvolver a inteligência emocional. Esse é um passo que talvez deveria até estar, só não está no primeiro lugar, porque antes de tudo vem
o autoconhecimento. Né, Leandro, passo número 2 e completo número 1. Eu me conheço. E ao praticar a empatia, eu conheço os outros. É a outra metade, Leandro, no aspecto social. Eu me conheço 50%. Só pode entender os outros se conhecendo. Perfeito. Exatamente. É quando eu completo essa base social. Eu me entendo e eu entendo os outros. Através da perspectiva deles e não da minha. Empatia é fundamental. Perfeito, perfeito. Empatia, que palavra bonita e complexa ao mesmo tempo. Vamos lá. Anildo, terceiro. E isso também é simples de entender, mas muito complexo de aplicar. Desenvolvimento da escuta ativa. Aprender a ouvir atentamente, Anildo. Qual a importância disso para desenvolver a sua inteligência emocional e social, né? Qual o tamanho disso? Muito importante. Ô Leandro, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que em vários momentos o silêncio ele tem mais valor que minhas palavras. Porque quando você pratica o silêncio, Leandro, os seus ouvidos, que são 2, os seus olhos, que são 2, eles vão poder observar, vão poder escutar e dessa forma vão poder entender melhor. Você entendeu? Porque nós temos uma boca. Olha a nossa metamorfose, olha a nossa biologia aqui. Como configurou? São 2 olhos, são 2 ouvidos e uma boca. Então escutar ativamente, observar, porque observar é parte do escutar. Mas isso só vai acontecer quando eu aprender a calar minha boca. A parar de querer. E fala que é um pecador mesmo. Né? E de querer sempre estar jogando as suas ideias, suas palavras, os seus conceitos. Né? E quando você começa a fechar sua matraca, você começa a entender o valor do seu silêncio. Porque, Leandro, é através dele que você absorve, é através dele que você tem a escuta ativa. Né? E aí a mágica começa a acontecer, Leandro. É aí que você começa a absorver o que você precisa para aplicar a sua inteligência social. Anildo, eu me lembro que eu vi um conceito maravilhoso. O conceito de inflação, né? Ou o conceito de precificar alguma coisa. Quando você tem muito de alguma coisa, né? Normalmente isso custa mais barato do que algo que é raro, né? Por exemplo, o ouro é raro, então vale muito. Então, se você for comprar soja, que é fácil, a grama da soja é muito mais barata do que a grama do ouro, né? E uma pessoa aplicou esse mesmo conceito para as palavras. Que lindo isso, cara. Então, se você fala demais, quanto vale as suas palavras? Olha isso, é muito, muito legal esse conceito. Anildo, terceiro lugar aqui, né? Nós já falamos do terceiro lugar. Quarto lugar, no quarto passo, aprendizado da linguagem corporal. O corpo fala, né? O corpo fala, Anildo, e observar essa linguagem corporal do outro, né? E das pessoas ao seu redor pode te dar muitas indicações de como está a sua interação com essa pessoa. Então, observar gestos, expressões faciais, postura. Por exemplo, Anildo, vou concordar com você agora aqui, ó. Para você que está vendo a gente no YouTube. Vou concordar aqui com você. Não estou concordando. Estou aqui, ó, braço cruzado, inclinado para trás. Agora, vou concordar com o Anildo aqui, ó. Para frente, pronto para agir. Já acenando com a cabeça, posso ainda fazer um joia se quiser. Comunicação está fluindo. Anildo, quanto é importante entender linguagem corporal para se comunicar bem e para entender bem os outros e se relacionar bem? A linguagem corporal é uma das formas de você praticar a escuta ativa de uma forma muito inteligente. A linguagem corporal, a gente está falando, aprenda a sua linguagem corporal. Não, aprenda linguagem corporal. Aprende a observar as pessoas que estão em volta de você. Aprenda a observar as reações das pessoas quando você está conversando. Né? E você trabalhe
a sua linguagem corporal quando você está praticando a sua escuta ativa. Não é só mentalmente, corporalmente também. A forma que você usa a sua cabeça, a forma que você usa os seus olhos, escuta a forma que ativa. você se expressa, a sua postura, a sua inclinação. Isso, Leandro, fala muito. E está muito no que eu terminei de falar. A gente precisa aprender que a nossa comunicação não é somente através das palavras, mas através dos nossos gestos, até do nosso próprio silêncio. Né? E a linguagem corporal é uma ferramenta absolutamente importante nessa socialização inteligente. Perfeito, perfeito. E falamos aqui da linguagem corporal, uma das bases do passo número 5, que é a habilidade de comunicação. Mas aqui um destaque para a habilidade de comunicação. Você praticar a comunicação de uma forma clara e assertiva, mas acima de tudo, de uma forma honesta, e aí vem com uma palavra que é fundamental, e respeitosa. Então, você muitas vezes ser honesto, ser franco, pode gerar, imediatamente, ou pode te incitar a usar palavras que não necessariamente você queira usar no momento de comunicação, que a coisa está um pouco mais quente. Então, habilidade de comunicação, praticando comunicação de forma assertiva, Anildo, honesta e respeitosa, mesmo em momentos difíceis. Anildo, fundamental isso para uma boa inteligência social, né? Sem dúvida. A questão de se comunicar claramente, procurando usar menos palavras possíveis para dar o valor do que você está falando. Porque não é só poucas palavras, elas têm que ser assertivas. A pessoa te fez uma pergunta, dá a resposta. E aí depois você pode dar a explicação que você quiser. Mas seja claro, a resposta é 50. Porque, na verdade, aconteceu tal e tal e tal e tal e tal e tal coisa. Você já deu o que a pessoa pediu e deu um pouquinho mais. Deixa eu só fazer um comentário em cima do que você falou, Leandro. Sem dúvida nenhuma, respeitosa. Mas no momento de conflito, elas podem também ser duras. Palavras, sim, na nossa interação social, elas não precisam firmes, ser somente... Né? Podem ser firmes. Exatamente. Elas não precisam ser somente bonitinhas, calmas e tranquilas. Às vezes, com respeito, você também deve ser duro e firme. Isso é importante, né? A questão do yin e yang. As pessoas falam de yin e yang e não têm ideia do que é aquilo, né? Yin e yang é equilíbrio entre passividade e agressividade, né? Tem aquela parte, a parte branquinha é não faço mal. A outra parte é take no shit. Você entendeu? Você tem que engolir sapo também. Claro, de novo, respeitoso, mas também você pode ser duro quando necessário. Já diria Che Guevara, hein, Anildo? Ele de endurecer, mas perder a ternura jamais. Exatamente, exatamente. E falando nisso, o Anildo deu a ponte perfeita aqui para o passo 6. Seguinte, 6, gerenciamento de conflitos. E esse é um ponto interessante. Quando o Anildo falou da questão do duro, né, e de ser firme, e eu comentei da questão do respeitosa, acho que você perde muito respeito quando você passa num conflito, por exemplo, começar a levar as coisas para o âmbito pessoal, né? Mas você E você acaba tirando o assunto em si que gerou o conflito para explorar. Mas você é bobo, você é, sei lá, você é ignorante, ou você começa a julgar, né? Para não falar outras palavras piores aqui que o YouTube ia já barrar o nosso vídeo. Então, gerenciar conflitos, aprender estratégias para lidar com conflitos de forma mais construtiva e, por que não, quando possível, pacífica, usando comunicação não violenta, que aliás temos um episódio aqui também que falamos muito sobre comunicação não violenta, buscando soluções, né, Anildo, que vão levar em consideração empatia, as perspectivas, buscar um ponto de intersecção entre os diferentes pontos de vista. Isso é muito do gerenciamento de conflito, que pode fazer um inimigo se tornar um amigo, se tornar aquele amigo que mais parceiro do que aquele que você achava que era teu parceiro. Por aí, Anildo.
Completamente. Olha só, você já frisou bem, né, Leandro? Todos os passos que eles estão completamente interconectados, né? Totalmente. Eu sei das minhas qualidades, dos meus defeitos, eu pratico empatia, eu entendo o ponto de vista do meu interlocutor, eu escutei ativamente o ponto de vista dele ou dela, você entendeu? Eu escutei de uma forma firme, através da minha linguagem corporal, você entendeu? Eu aprimorei minhas qualidades de comunicação. Então, quando eu tenho que me engajar no conflito, Leandro, eu entro ganhando. Porque eu sei do que eu estou falando, eu entendo o ponto de vista do interlocutor, eu vou ser assertivo, eu vou ser respeitoso e, se necessário, serei firme. Porque o conflito, quando se resolve, Leandro, da forma correta, ele termina em paz, como sempre. Um conflito, quando resolvido da forma correta, ele deixa de existir como um conflito. Ele entra numa conclusão onde existe um acordo. Né? E a melhor forma de se destruir o inimigo é transformá-lo em seu amigo. E através dessas técnicas que você consegue fazer isso. Perfeito, perfeito. Esse é muito, a gente falou aqui muito do como, né? E eu passo, esse próximo passo agora, que é, né, o passo número 7, é bem o treinar, é o desenvolver relacionamentos interpessoais, investindo tempo na construção, na manutenção dessas amizades, esses relacionamentos, praticando tudo isso, né, Anildo? E aí, na sequência, você tem o passo número 8, que é o feedback, a autoavaliação. Para seguinte, o passo número 9, entender com senso de observação aprimorado, se você tem que fazer algum ajuste, Anildo. Então, esses 3 últimos passos são muito interessantes, que você está basicamente praticando os 6 passos que nós comentamos aqui, desenvolvendo as relações interpessoais. No passo 8, feedback e autoavaliação. E no passo 9, aprimorando com base no que você aprendeu, que funcionou e que não funcionou. Esses 7, 8 e 9, basicamente é aquele ajuste e continua, né, meu amigo? Observa, ajusta e continua, né? Sem dúvida. É praticar um pouco também a humildade, né, Leandro? A humildade de saber que, apesar de todo esse autoconhecimento, todas essas técnicas e toda essa inteligência que você aplica socialmente, o verdadeiro inteligente, Leandro, ele sabe que ele não sabe tudo. Né? Então, esses últimos passos, né, é você buscar um feedback, buscar uma autoavaliação, buscar e observar isso, né? Validar o feedback que você recebe, que nem todo feedback positivo, vindo da pessoa errada, você tem que tomar como positivo. Né? E muitas vezes um feedback super negativo vindo de uma pessoa ruim, você não tem que levar aquilo da forma negativa. Né? Então a gente buscando esses feedbacks, validando esses feedbacks, né? E vendo que ajustes você tem que fazer no seu exercício social. E aí, Leandro, olha só como tudo se casa como uma fórmula, né? Que quando você põe os ingredientes, a massa acontece. Né? Essa inteligência social. A inteligência social. Você entendeu? Em prática, dinamicamente. Em prática. E esse ciclo ele se repete sem dúvida. Começando praticamente do passo número 1, autoconhecimento. Né? Sem dúvida. Você entender como é que está a sua interação com o mundo e onde você pode melhorar como pessoa e como ser humano. Anildo, eu já vou até para os benefícios, né? É desnecessário falar os benefícios que essa prática da inteligência social vai trazer para o seu dia a dia. Eu destacaria alguns aqui, mas eu quero também depois seus comentários, né? Então você vai ter uma melhora na qualidade das suas relações pessoais, seja no trabalho, seja no seu dia a dia. Você vai ter muito mais chance de sucesso profissional, porque uma vez que você está usando a sua inteligência social, você vai ser visto como uma pessoa mais literalmente sociável, culta e fácil de lidar. Isso é uma habilidade profissional muito buscada, né, em todos. Bem-estar emocional, já falamos, impacto na sua saúde mental.
Quantas vezes nós não alimentamos fantasmas que não existem só porque a gente está gerando uma expectativa errada de uma situação ou de uma pessoa? Então a inteligência social vai te ajudar nisso também. E melhorar a solução de conflitos. Quantas vezes você vai gerenciar ou vai brigar ou gerar um conflito com alguém que não vai gerar nenhum benefício pós-conflito, não vai trazer nada de produtivo depois. Então, entender com todos esses passos que a gente deu aqui, como lidar com o conflito e como melhorar sua inteligência social, também vai te ajudar na resolução de conflitos. Anildo, que incrível a quantidade de benefícios que pensar num conceito pode gerar e a quantidade de transformação que isso pode trazer por consequência, né? Sem dúvida. Olha só, Leandro, pegando os pontos que você levantou, né? Eu estava aqui pensando, né? Quando a gente deu os 9 passos, o primeiro passo é o quê? O autoconhecimento, né? Ou seja, o indivíduo, né? Você. Você é a peça nesse jogo de xadrez da vida. Você tem que saber que peça você é, né? Para você poder, né, jogar esse jogo da forma correta, né? E fazendo isso da forma correta, né, os relacionamentos melhoram, o sucesso profissional melhora, mas aí volta, né? Volta. Tudo começou com o autoconhecimento. E aí o que acontece quando você pratica isso? Você tem uma saúde mental melhor, né? Você vai sofrer menos, né? Você vai aprender a encontrar as amizades que você precisa. Porque a vida muda, Leandro, as situações sociais mudam, né? Você muitas vezes pode mudar de lugar. Entender as amizades que você não precisa também, né, Sem Nildo? dúvida, sem dúvida. Então, você muitas vezes, as situações da vida mudam, né? Você pode mudar muitas vezes para um outro estado, e aí você não conhece ninguém lá. Ou, na verdade, alguma circunstância na sua vida, você perdeu o emprego, aqueles amigos que você contava tanto com eles, eles já se tornam distantes. Ou um relacionamento termina, você entendeu? Todo aquele círculo de amizade que você tinha, ele deixa de existir. Mas quando você pratica essa inteligência social, você vai conseguir encontrar os novos amigos, você vai conseguir selecioná-los da forma correta, você vai categorizá-los da forma correta e você vai diminuir o sofrimento que você vai passar nesse processo de transição. Quando você começa a crescer, o seu filho começa a crescer, você vai entender que socialmente ele está mudando, né? E você vai conseguir interagir de certa forma, a ajudá-lo a criar essa inteligência social. Porque a maioria dos teenagers, eles vão odiar, eles são burros socialmente ainda, né? Eles precisam desenvolver essa inteligência social. Então, não é só a gente praticar, mas a gente como pai, a gente como um tio, a gente como um amigo, a gente como mentor, né? A gente procurar fazer as pessoas, né, desenvolverem também essa inteligência social, porque nós somos animais sociais, né? Não tem jeito. Então, atuar de forma inteligente vai fazer nossa vida melhor. Vai fazer nós como pessoas sermos melhores. Adorei suas conclusões, Anildo. Eu tenho até receio de falar mais aqui, porque posso, como você já fala muitas vezes, posso até estragar. Mas, dando os meus 2 cents aqui de colaboração nessa sua conclusão, Anildo, eu diria que o wrap-up do episódio aqui é empatia. Empatia é chave, mas você só tem empatia se conhecendo. Então, lidar com as suas emoções, entender os seus gatilhos emocionais, né? Entender o gatilho emocional daquelas pessoas que você ama. Porque, olha, eu não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas que eu admiro e que eu amo demais, que têm gatilhos emocionais que eu não posso apertar, porque senão elas vão gerar uma reação que não vai me agradar. Sabendo disso, Anildo, eu não aperto esses gatilhos emocionais. Pois é. Isso é parte de um processo de evolução emocional, de autoconhecimento, mas, acima de tudo, de aplicação dessa evolução emocional, dessa inteligência emocional, desse autoconhecimento na inteligência social, que está me gerando frutos positivos e fazendo com que eu consiga lidar com pessoas, sabendo exatamente o que esperar dessas pessoas. Então, eu posso dizer com experiência prática de quem sofreu, viveu
e continua sendo um aprendiz nesse campo eternamente, porque o Anildo sempre fala, somos pecadores, né, Anildo? Somos pecadores. Exatamente. Que sem dúvida nenhuma esse tipo de atitude vai trazer diversos benefícios em várias esferas da sua vida, seja nos relacionamentos amorosos, pessoais e profissionais. E lembrando, é fundamental a prática e a consciência deliberada de que é preciso diariamente melhorar a nossa inteligência emocional primeiramente, para posterior melhorar a nossa inteligência social. É isso. Anildo, eu conversaria horas com você sobre esse assunto, porque é muito interessante, mas infelizmente o tempo sempre vence, né, meu amigo? O tempo sempre vence, sem dúvida. E nós temos que ficar por aqui nesse episódio, mas como sempre foi um prazer compartilhar esses insights com você, ativar essa terceira mente junto com você. E a gente faz um convite, não deixe de acessar gestãorealista.com e não deixe de ver o nosso próximo episódio, dar um like e mandar esse episódio para aquele amigo que precisa ouvir e precisa de um insight de que ele eventualmente está precisando trabalhar nessa inteligência social dele. Anildo, prazer mais uma vez, meu amigo, te vejo na próxima. Grande Leandro, grande amigo, grande amiga, até a próxima. Um abraço, te vejo também na próxima. Tchau, tchau.